Olá, aqui é a professora Kelly e este vídeo é sobre compostos orgânicos. Função álcool. A função álcool é pela presença da hidroxila. Essa hidroxila tem que estar ligada em carbono saturado. Exemplo de álcool: montar uma estrutura com 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, é um monoálcool. Aqui, eu posso montar essa estrutura aqui. Posso montar essa aqui. Posso montar essa aqui. Essa estrutura, sempre a gente começa contando da extremidade que está mais próxima da função orgânica, no caso é o OH. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Então, como são 4 carbonos, é but. Ligação simples entre carbonos é ânon. E a posição da hidroxila no carbono 1. Então, fica um ol. Essa estrutura aqui, que tem uma ramificação, essa aqui, fica aqui no caso, se começar aqui, aqui vai ser carbono 1, aqui 2 e aqui 3. Se eu começar por aqui, o carbono 2 também vai ficar hidroxila, então tanto faz. Como tem ramificação, a gente começa a dar o nome da ramificação. Posição 2-metil. Aqui são 3, então, por falta de espaço, eu vou colocar aqui embaixo. Mas geralmente a gente deixa na mesma linha. Propan 2-ol. E essa outra estrutura aqui está mais próxima da função orgânica. Então, fica but, porque são 4 carbonos, não tem ramificação, tem uma cadeia normal, but, an, de ligações simples entre carbonos, 2-ol. Bom, agora nós vamos verificar com essa mesma fórmula aqui, né? Outra função orgânica oxigenada, que é o éter. Então, para exemplificar o éter, eu vou colocar também, montar a estrutura com 4 carbonos, 10 hidrogênio e 1 oxigênio. A função éter é quando existe entre carbonos, né? Vou chamar de R1 e R2, porque a gente não sabe quantos carbonos que tem, tá? Que pode ser CH3, CH2CH3 e assim por diante. Então, a gente vai representar por R1 e R2, cadeia carbônica. E o oxigênio é o heteroátomo. Então, aqui eu posso montar uma estrutura. Aqui é um carbono, aqui outro carbono, aqui outro, tá? Então, eu tenho essa estrutura. Tenho também essa aqui. Que no caso aqui tem um carbono, 2, 3, 4. Sempre no éter, a gente escolhe a cadeia que é menor. Então, aqui, né, só tem um carbono, e aqui nós temos 4 carbonos. Então, a gente começa sempre com aquela cadeia menor. Então, eu vou fazer só uma simulação, só para vocês terem uma ideia como que eu separo, tá? Então, aqui só tem um carbono, prefixo de 1 é met. Então, met, mais o oxi aqui do oxigênio, fica metoxi. Metoxi, aqui são 3. Como aqui são 3 carbonos, só tem carbono e hidrogênio, então fica propano. Já aqui, eu tenho um heteroátomo, que é o oxigênio, né? Que identificamos com a função éter bem no meio. Então, aqui tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, nesse caso, né, essa estrutura será etoxi, etano. Beleza.
Então, aqui nós já vimos duas funções orgânicas oxigenadas. Agora, nós vamos para cetona. A cetona é quando a gente tem entre carbonos uma carbonila, tá? Então, assim, a gente tem que ter essa carbonila aqui entre carbonos, tá? Então, eu vou representar de novo por R1, R2. O exemplo que eu vou dar da cetona vai ser a menor cetona que é possível montar, né? Porque como tem que ficar entre carbonos, então, para ser cetona, tem que ter no mínimo, né, 3 CH3 aqui, o C dupla O e o CH3 aqui, tá? Então, essa fórmula que estou montando, estrutural, a fórmula dela é C3H6O, né? Nós temos, então, aqui 3 mais 3 dá 6, aqui tem um oxigênio e 3 carbonos. Então, vamos usar essa fórmula aqui. Bom, nome dessa aqui, nós temos 3 carbonos. Como ele tá nessa posição aqui, independente se eu contar da esquerda para a direita, né, ou da direita para a esquerda, esse aqui vai ser o carbono 2. Então, não há necessidade de você falar qual que é o nome, tá? Nessa quantidade de carbono, ele sempre, o C dupla O, vai ficar no carbono 2. Então, não há necessidade de falar qual que é a posição. O nome fica, então, prop, de 3 carbono, an, de ligações simples entre carbonos, e ona, tá? Termina com ona, porque toda cetona termina com o sufixo ona, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o prefixo, só lembrando, né? Esse aqui é o infixo, e esse aqui é o sufixo. Aí, com essa quantidade aqui de carbono, hidrogênio e oxigênio, eu também consigo montar uma outra função que tem, vamos dizer assim, que é isômero de função. Isômero de função significa que eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, etc, né? E eles são de funções diferentes. Então, aqui eu vou montar agora aldeído. Aldeído, tá? O aldeído, eu já vou até separar aqui, isso aqui, porque o aldeído termina com al, tá? O sufixo do aldeído termina com al, assim, o sufixo é al. Aí, como eu estou propondo em fazer usar a mesma fórmula molecular, né? Então, vamos aqui montar a estrutura que tem esses 3 carbonos. Eu posso fazer em bond line, tá? Aí, só para não confundir, coloco o Hzinho aqui, para que vocês entendam, né, que esse aqui é um carbono que está fazendo 2 ligações com oxigênio, uma com hidrogênio e uma outra ligação com esse carbono aqui. Então, nós temos aqui 3 carbonos, assim como, né, a estrutura ali de cima, tá? Então, o nome fica... Só um pouquinho. O nome fica propanal. O bom, interessante do aldeído é que não precisa colocar número. Opa! Vou escrever aqui de novo que eu acabei apertando e ele entendeu que era uma borracha. Aí o propanal, né? Aqui nesse caso, o aldeído não precisa falar em que posição que está o C-OH, porque sempre o C-OH está no carbono 1, tá bom? Então, nesse caso, não há necessidade de falar em que posição está o aldeído, beleza? Próximo vídeo eu faço os demais. Bom, pessoal, eu vou voltar aqui no aldeído, tá? Para representar para vocês aqui a configuração, como que você enxerga aqui aquela estrutura ali que você estava analisando é um aldeído. Sempre que você, então, estiver olhando para uma estrutura que tenha carbonila e essa carbonila está ligada com o hidrogênio, tá? E ela sempre está na ponta, então você tem um aldeído, tá bom? Então ele sempre vai ser o carbono 1, a carbonila vai ser o carbono 1 sempre. E esse R1 aqui, se ele for hidrogênio, você vai ter o metanal, né? Se ele for um CH3, você vai ter um etanal,
Se você tiver, como aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, que eu passei pra vocês, opa, desculpa, aqui é 2, tá? E aqui é 3. Então, vocês vão ter um propanal, tá? Se fosse CH2, CH2, CH3, seria, né, então aí no caso, 4. Então, seria um butanal, e assim por diante. Não precisa, então, nunca vocês colocarem o número nos aldeídos. O que vocês têm que observar é que ele sempre vai ser carbono 1, então isso não há necessidade de você apontar aonde ele está. E se você tiver ramificação, independente onde está a ramificação, a prioridade sempre vai ser colocar o C-OH como carbono 1, ok? Vamos para o próximo, então. Vamos para os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, a gente consegue identificar quando nós temos uma estrutura que contém, tá, C dupla O, OH. Então, assim, ele lembra um pouquinho lá o aldeído, né? Só que o aldeído é só H. E no caso do ácido carboxílico, nós temos o OH. Então, nós temos um conjunto de carbonila e hidroxila, tá? Juntos, tá? Então, aqui, tem carbonila e hidroxila juntos. Bom, como que a gente monta, né, uma estrutura? Eu vou colocar aqui, então, uma proposta de exemplo, né, de ácido carboxílico e... Deixa eu apagar esse aqui que saiu errado. Aqui, nós temos, então, C-O, OH. E também, como o aldeído, né, a semelhança entre eles aqui, sempre vai ser esse aqui, o carbono 1, tá? Então, aqui vai ser o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Então, essa estrutura que eu tô montando, ela tem 4 carbonos. Como tem uma dupla, né, dentro dessa cadeia toda tem uma dupla ligação, então eu vou ter 8 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Então, aqui nós temos 2 oxigênios, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, 8 hidrogênio e 4 carbonos. Bom, essa estrutura aí, como que a gente dá o nome dela? Ela é uma cadeia normal, então não precisa, né? Não precisa apontar onde está a ramificação. Caso tivesse, a gente apontaria e colocaria o número dele, tá? A gente sempre vai dar o nome à palavra ácido. Como ele é então, uma cadeia normal, vamos apontar a quantidade. 4 vai ser but, né? Então, but mais an, porque a ligação entre carbonos é simples, e depois oico. Então, o sufixo, né? O último lá, né? É oico, tá? E sempre a gente vai começar com a palavra ácido. Então, ácidos carboxílicos, o nome deles começam com ácido, tá? Aqui, então, vocês sabem já, né? Estão cansados de saber, mas vamos lá de novo. Aqui é o prefixo e aqui é o infixo. Bom, esse é o ácido carboxílico. Agora, nós vamos para o próximo, que tem a mesma fórmula molecular dos ácidos carboxílicos, tá? Só que eles têm um arranjo diferenciado. Bom, como é que é o arranjo do éster? O arranjo do éster é assim. Nós temos o R1, tá? Que pode ter hidrogênio ou carbonos, tá? Ligado ao C dupla O, ligado ao O, ligado a mais carbonos aqui. Então, esse aqui tem que ser obrigatoriamente composto por carbonos, tá? Bom, o éster, então, a proposta, né, que eu vou fazer para vocês é de montar a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1, 2, bem aqui eu vou colocar o O, tá? Aqui é o carbono que tá ligado ao C dupla O. Esse daqui tá ligado ao O, que está ligado a mais um carbono. Então, nós temos aqui
em contagem, né? Nós temos 3 carbonos com aqui 4. Então, dá o total de 4 carbonos. Quantidade de hidrogênio, aqui nós temos 3. Aqui não cabe nenhum, ok? Né? Porque aqui já tá 1, 2 ligações. 3, 4, então não cabe, pelo amor de Deus. Não vamos fazer super carbono. Aqui, só 2, né? E aqui, 3. Então, 3 daqui com 3 daqui, mais 2 dali, dá o total de 8 hidrogênio. Oxigênio, nós temos esses 2 aqui, né? Deixa eu até apagar essa bola, hein? Vamos pensar, o que o professor tá colocando essa pontinha aí no meio, né? Oh. Aí... Bora lá, aqui, oxigênio. Oh, não tá legal. Então, aqui, oxigênio. Então, nós temos essa estrutura aí de éster. Como que dá o nome dessa estrutura? Bora lá. Sempre o grupo, né, de carbonos que está ligado com a carbonila, né? Então, da carbonila pra cá, entende? Nós vamos contar, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, tá? Teremos 3 carbonos. Prefixo de 3, prop. Ligação simples entre carbono, propano. Aí, nós vamos colocar o O também, tá? Aí, nós vamos pôr aqui ato. Então, a gente escreve o nome como se fosse de um hidrocarboneto. E como esse hidrocarboneto aqui, nós temos a presença do C-O, contando com ele aqui, né? 1, 2, 3. Nós temos, então, esse sufixo aqui, tá? Aí, D... Aqui nós temos apenas, né, um carbono. Então, o prefixo de um carbono é met. E sempre a terminação do éster é ila. É como se nós tivéssemos uma ramificação, que é o metil, né, com finalização do A. Mas aí vamos chamar aqui todo sufixo é ila, tá? Então, aqui nós temos o prefixo, que é a quantidade de carbonos, que no caso aqui nós temos só apenas um, e termina com ila. Então, toda estrutura de éster, ela é a quantidade de carbonos que está na parte, né, ligada aqui, vamos dizer assim, como se a gente dividisse a estrutura. Todo mundo está ligado a carbonila, tem esse primeiro nome. Todo mundo que está ligado ao oxigênio, que é um heteroátomo, né, tem esse nome aqui. E sempre termina ato de ila, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um exemplo desse éster com essa mesma quantidade de carbono, porém estrutura diferente, tá? Aqui eu vou colocar o C-O, aqui o O. E aqui mais 2 carbonos, né? Porque então aqui eu vou ter 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, aqui eu fico com etano ato de etila. Coloquei assim, né, dessa forma, só para vocês conseguirem identificar, tá? Que aqui nós temos, então, 2. Esses 2 aqui, né, etano, vem daqui desses 2, beleza? E esses 2 aqui são daqui, do et, tá? Então, são esses aí, são essas as funções oxigenadas. Eu vou colocar mais 2 aqui, mas eu não vou falar sobre nomes, eu apenas vou apresentar a vocês, tá? Que é o fenol e o enol. Então, esses eu não vou passar nome, é só para vocês saberem, né, identificar quando tem o fenol ou enol. O enol é quando você tem um carbono que está ligado ao OH, e esse carbono, ele é um carbono insaturado, ou seja, você tem a presença do OH, né, em um carbono insaturado.
né? Porque a regra lá do álcool é quando você tem que ter uma hidroxila, né? Que é esse aqui, chama-se hidroxila, ligada a um carbono saturado. Já o enol, tá? É o OH ligado a um carbono insaturado, um carbono que faça dupla ligação, tá? Bom, o fenol é quando você tem a ligação do OH, que é a hidroxila, num grupo que seja um grupo aromático, tá? Então, que seja carbono aromático, tá? Então, aqui um exemplo bem comum é esse aqui. Quando você tem, né, o anel benzênico aqui e você tem essa hidroxila ligada nele. Então, assim, eu vou colocar aqui exatamente a mesma estrutura com configuração diferente, tá? Então, aqui eu vou até colocar aqui porque não tem problema, vai dar na mesma, tá? Então, essas duas aqui são estruturas iguais. Caso você tenha, né, eu vou colocar aqui bem a parte aqui. Caso você tenha um anel benzênico e esse anel benzênico tenha um carbono e esse carbono está fazendo ligação OH, aí não se enquadra aqui no fenol, tá? Não é fenol, tá bom? Porque quem está ligando ao OH é um carbono, vamos dizer assim, se aqui ele tiver o H2, né, é um carbono saturado, tá? Então, fiquem bem atentos que para ser configurado fenol, eles têm que estar, o carbono que está ali, ó, na cadeia, que tem anel benzênico, né, ele tem que estar ligado diretamente, tá bom? Se estiver dessa forma aqui, então não é considerado fenol, tá ok? Qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Agora vamos apresentar aqui um pouquinho sobre aminas e amidas. Aminas e amidas fazem parte das funções nitrogenadas. Então, assim, são funções orgânicas nitrogenadas. Existem outras, mas a gente vai focar aqui apenas essas duas funções, tá? Bom, as aminas, elas podem ser primárias, elas podem ser secundárias ou terciárias. E como eu já disse, né, são funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, vai ter presença de quê? Do nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele, né, faz 3 ligações, tá? Então, ele é trivalente. Quando ele é primário, quando a amina é primária, significa que daquelas 3 ligações que o nitrogênio faz, apenas uma é fazendo ligação com carbono. As demais ligações ele está fazendo com hidrogênio, ok? Nesse caso, né, nós temos uma estrutura que tem a presença de 3 carbonos, né? Um nitrogênio e, nesse caso, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênios, tá? Então, nós temos essa configuração que eu vou colocar bem aqui no cantinho, né? Que é C3H9N, ok? Então, aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já nas secundárias é quando daquelas 3 ligações que o nitrogênio faz, 2 ele está fazendo com carbono, tá? Então, vou melhorar aqui. Aqui, então, eu vou colocar que ele tá fazendo com 2 carbonos. Aqui ele está fazendo com um carbono, né? E aqui, ele tá fazendo com um hidrogênio. Então, assim, aqui nós temos, né, ele fazendo a ligação com 2 carbonos e aqui ele fazendo a ligação com apenas um, né? Mas o importante é que vocês entendam, né, que não importa a quantidade que ele faça aqui, tá? Assim, se essa cadeia aqui, né, ela vai ser grande ou pequena. O negócio que aqui, né, ligado direto no nitrogênio, existem, né, cadeia carbônica
dessas 3 ligações que ele faz, né, 2 são com cadeia carbônica. E a outra, né, é com hidrogênio. Então, essa aqui é uma amina secundária. Se a gente for observar, a gente vai perceber que aqui nós temos 3 hidrogênio, aqui nós temos 3 hidrogênio, aqui nós temos 2 e mais esse aqui. Então, vai dar o total igual essa fórmula, né, que foi passada aqui para vocês. C3H9N. E já as aminas terciárias é quando todas as ligações está sendo feita com carbono. Todas as 3 ligações que o nitrogênio completa, né, que ele faz, ela é ligada em carbonos, tá bom? Aqui também, então, se enquadra nessa fórmula C3H9N. Essa estrutura aqui, por exemplo, né, a primeira aqui, ela é uma cadeia que ela o nitrogênio ele está fora, né? Vocês percebem que ele está fora da cadeia principal, né? Então, não é um heteroátomo, ele não se comporta como um heteroátomo. Já nessas outras 2 situações aqui, o nitrogênio, ele funciona, né? Ele tem a configuração de um heteroátomo. Por que heteroátomo, né? Porque ele é um átomo que fica entre os carbonos, tá? Já as amidas, elas têm uma estrutura que é diferente. Aqui nós temos a presença, né, nas aminas do nitrogênio. Nas amidas, nós temos a presença da carbonila e do nitrogênio, tá? Então, todas as vezes que a gente encontrar uma estrutura orgânica, né? Aqui, por exemplo, esse nitrogênio aqui, ele completa, né, 3 ligações, assim como aquele lá de cima, né? Aí aqui eu vou colocar assim, R1 e R2, porque esse R1 e esse R2, eles podem ser hidrogênios ou podem ser carbonos, tá? E aqui também podemos ter, né, hidrogênio ou carbono aqui nessa ponta de cá, tá? Então, assim, como que a gente consegue identificar, então? Quando a gente tem uma estrutura que possui, por exemplo, assim, aqui eu tenho C+O+NH2. Essa aqui é uma estrutura de amida, tá? Uma outra estrutura também de amida seria essa aqui. Aqui tem o N, aqui tem um carbono e aqui eu tenho hidrogênio, tá? Ou também quando eu tenho, né, C+O, N, carbono e carbono. Bom, gente, eu vou aqui dar 3 exemplos que tenha carbonila e que tenha nitrogênio, tá? A nossa primeira estrutura eu vou colocar aqui uma carbonila na ponta e na outra ponta aqui, né, eu vou puxar aqui o NH2. Então, essa aqui eu vou chamar de estrutura 1. Nessa segunda estrutura, eu vou colocar aqui a carbonila e aqui eu vou colocar o NH2. Nessa terceira estrutura, eu vou colocar aqui uma carbonila e o NH2. Nessa primeira aqui, eu tenho aqui a carbonila na ponta e eu tenho aqui o NH2. Então, nessa aqui, tá? Se a gente for reparar que tem que ter o hidrogênio, né? Então, esse aqui é o quê? É um aldeído. E aqui é uma amina. Nessa estrutura aqui, nós temos a carbonila que tá entre carbonos. Então, aqui é uma cetona. E aqui nós temos uma amina. E já aqui, nós temos uma carbonila que está ligada também a um nitrogênio.
Então, nesse caso aqui, nós temos uma amida, ok? Então, aqui, se a gente for perceber bem, todos eles nós temos, né? Nós temos o C dupla O, todos eles nós temos o C dupla O, e todos nós temos o N também, né? O NH2. Então, assim, nós temos presença do C dupla O e a presença do NH2. Porém, a gente percebe, né? A gente consegue verificar aqui que eles, dependendo da posição, né? Aonde está a carbonila e aonde está o NH2, nós temos funções orgânicas diferentes, tá? Então, fica a dica aí para atenção de vocês, tá bom? Então, se a carbonila estiver numa ponta e não, né, e assim, o NH2 não estiver junto, então nós não teremos amida, tá? Nós temos um aldeído aqui e uma amina. Se nós tivermos uma carbonila entre carbonos e não tem um NH2 ligado nessa carbonila, né? Então, aqui nesse caso nós temos cetona e a amina também aqui na ponta, tá? E nesse caso aqui, né, no terceiro, se nós tivermos uma carbonila e essa carbonila estiver ligada em um nitrogênio, que pode ser o NH2 ou pode ser também um pouco diferente. Por exemplo, eu vou montar ainda a quarta opção aqui para vocês, tá? Eu vou montar assim uma cadeia com a carbonila aqui. Essa carbonila está ligada no nitrogênio e esse nitrogênio tá fazendo mais uma ligação, né? E uma ligação dele tá fazendo com o hidrogênio e a outra ligação dele está fazendo com outro carbono. Então, aqui nós temos aqui um carbono, nós temos 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5. O total nós temos 5 carbonos, tá? Então, aqui nós temos também a amida. E a quinta opção que a gente pode montar é ter aqui a carbonila, né? Então, assim, ter um carbono aqui, outro aqui, outro aqui. Bem, aqui nós temos o nitrogênio, o que faz a gente ter a configuração de amida. E termos, né, o nitrogênio aqui fazendo ligação com 2 carbonos aqui, né? Um aqui e outro aqui. Então, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. E aqui nós temos a amida, tá? Então, aqui são 3 exemplos de amida, tá? Um que é uma amida que está, vamos dizer assim, na extremidade, e outras que são amidas, né, que estão mais centralizadas, tá? Então, fica essa dica para vocês aí. Nós temos, então, aqui 5 estruturas com a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, porém, elas têm funções orgânicas diferenciadas, tá bom?